Vamos fazer uma oração inicial aí, só para a gente receber o ar da graça do Senhor, né? Pedir o Amém, Espírito Santo. maravilha. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém, né, meu irmão? Amém. Nós estamos aí já desejando boa noite aí, né, para você, também para nossa irmã Kelly, que está aí, a esposa, né, tá de olho no lance, Né? né? Tá de olho no lance. E já vou pedir que você se apresente, né? Se, como nós estávamos conversando, né? Isso daí foi que nós estamos agora realizando, agora por meio dessa live, é uma coisa que eu tinha retido muito, né? Mas como uma vez eu cheguei a comentar com um irmão meu, eu só viria por esse meio aqui se fosse mesmo a insistência do Senhor, né? Então o Senhor insistiu para que isso acontecesse. E também o que veio no meu coração foi que eu iniciasse isso com sua família aí também, que nós conhecemos bem aí, assistimos bem de perto aí o quanto vocês estão aí se dedicando, né, ao desejo do Senhor de fazer com que Você tá de brincadeira, mano. O celular tem um mortal aqui, cara. Ô, desculpa, meu. Deu um mortal. não esquenta a cabeça. Eu fiquei Vai. igual quando o cara tá pescando, o peixe pulou de uma mão para outra. Mas tudo certo. Vamos lá, gente. Eu vi o negócio fez assim, né? Mas então, como eu estava falando, né, conhecendo aí o desejo do coração de vocês e também do coração do Senhor, né? Que, que veio ao longo desses tempos iluminando tanto o coração também quanto a inteligência e abrindo muito para essa questão da família, da educação, né? E o Senhor me fez enxergar aí também vocês. E aí, para não entrar muito no ensejo, né? Vou pedir que você se apresente aí para quem vai estar assistindo, né? Ou hoje ou depois, a gente não sabe, mas você possa se apresentar e apresentar a família e o projeto de vocês. Fique à vontade, Amém. Léo. Faz a sua. Tá certo. Bom, o primeiro pedido, né, que eu faço é os que estão assistindo já vão compartilhando aí para divulgar, né, o trabalho de evangelização. Né? Como o Emerson já colocou, meu nome é Wellington, os amigos me chamam de Well, sou casado com a Tatiana, chamada de Tati também, e a gente tem os nossos canais de evangelização. Dentro do nosso apostolado, que é o Tati Well Bethesda, aqui pelo Facebook. Já no Instagram e no YouTube, a gente trabalha somente como Família Bethesda, significa Casa da Misericórdia. Então nós temos esse apostolado que surgiu ao longo do nosso ministério de pregação. Participamos da Paróquia Todos os Santos, no Embu das Artes. Né? E como família, a gente procura levar uma formação e uma catequese, né? Segundo o que o Senhor nos confiou, desde sempre. Né? Desde o nosso namoro, o Senhor vem nos confiando esse trabalho de evangelização. Por meio da pregação, em grupos de oração, mas sempre
de uma forma bem próxima, bem próxima. Eu lembro que eu comentei com algumas pessoas, até com o irmão pregador, de que quando eu me preocupei um dia se eu iria pregar, se eu não iria pregar mais e tal, por conta de não estar num grupo de oração, o Senhor mostrava essa proximidade. Ele me mostrava junto, assim, de frente com uma outra pessoa, a gente conversava e o Senhor falava assim: essa é a maior pregação. E isso vem se confirmando dentro do nosso ministério. A gente sempre vem acompanhando famílias, né? O nosso trabalho é aberto à vida, então tem essa defesa da vida, tem essa defesa da família, né? E claro, da Santa Igreja também, né? Como diz São Pedro, dai a quem vos pede a razão da vossa esperança. Né? E a nossa espera no Senhor, a nossa fé no Senhor, nós temos que dar a razão dela. Então esse é o nosso trabalho, o trabalho que nós temos feito. O mais recente, você participou, né, das nossas lives lá no canal do Instagram, falava sobre o sacramento do batismo, né? Muito bom, muito bom. Foi muito bom, até porque você é o batismo do nosso Pedro, né? Padrinho Graças a Deus. do nosso Pedro. A Tati já me corrigiu aqui, ó. A Tati está Padrinho. certo. Graças a Deus. Amém. Mas Então, então, pode falar. sinta-se à vontade para começar aí. Tá certo. No tema Então, proposto. Vamos que vamos. vamos que vamos. É muito interessante, eu fico muito feliz de falar desse tema, né, e confio ele, né, o glorioso São José e a Santíssima Virgem Maria, né, que são os nossos mestres de vida interior, José e Maria de Nazaré. E eu me sinto muito feliz, até porque nós estamos no ano josefino, né, e São José é o defensor, ele é o protetor. E eu, quando pensei, né, que você passou para mim esse tema, logo eu fui me preparar interiormente, né? Primeiro interiormente, para falar sobre esse tema. Já confiando naquele que é o defensor das famílias, né? Protetor da mulher, protetor da criança, o varão, que é o glorioso São José. Aí eu me deparei com uma mensagem da Santíssima Virgem, eu não vou ler ela por completo, mas eu quero citar ela, a qual ela vem falar, né? Protetor e defensor. José como protetor e defensor. Então, para confiar essa live, eu quero só ler só um trechinho aqui dessa mensagem da Santíssima Virgem, dessa interlocução que ela deu ao padre Stephanie Gobi, né, aqui no ano de 1996. Ela diz assim: confiai-vos a poderosa proteção do meu castíssimo esposo José. Imitai o silêncio operante, a sua oração, a sua humildade, a confiança, o seu trabalho. Esteja em vós a sua dócil e preciosa colaboração ao desígnio do Pai Celeste, em dar ajuda e proteção, amor e sustento ao seu divino Filho, Jesus, protetor e defensor nos dolorosos acontecimentos que vos aguardam, protetor e defensor contra as numerosas insídias que, de maneira enganosa e perigosa, sempre mais vos arma o meu e vosso adversário, protetor e defensor nos momentos da grande prova, que já vos aguarda nos últimos tempos da purificação e da grande tribulação. Então essa é uma interlocução, é um trecho, né, dessa interlocução que a Santíssima Virgem deu. José é o nosso protetor, é o nosso defensor, né? E só que para falar desse tema, né, confiado a ele, é bem interessante porque assim, vamos dizer que quando a Santíssima Virgem fala aqui, né, das tribulações que nos aguardam, nós estamos vivendo já muito dessas tribulações nos dias de hoje, né? É um combate constante contra a família. O terreno onde a guerra está acontecendo neste momento é no campo da família. Então, vamos entender primeiro, vamos tirar aí toda essa neblina, né, que cega, que nos deixa meio que assim com a visão embaçada mediante do que é a família. Já que a gente vai falar de família cristã e domus ecclesia, né, a igreja doméstica. Então vamos entender primeiro o que é a família, como surgiu. Né? Vamos dizer dessa forma. Vamos pensar lá no princípio, lá em Gênesis. Começou assim. A família, ela é uma instituição
de predileção. Ela é predileta de Deus. Deus, desde sempre, ele quis a família. Então, se a gente olhar lá para Gênesis, a gente vai ver Deus como ele amou, como ele formou, como ele criou, ele instituiu a família. Então, a família ela é uma célula natural. Família é uma célula natural. É natural que exista a família, porque Deus criou ela. Não tem como fugir disso. A gente não precisa, de certa forma, de um decreto, a gente não precisa aí de uma aprovação para ser família. Ela é constituída por Deus, é uma lei natural. Ela já é uma lei natural, né? Então, Deus foi lá, criou o homem, criou a mulher, Deus os quis, não quis que o homem estivesse sozinho, mas homem e mulher juntos, unidos, isso a gente vê lá em Gênesis. Então, ali já é uma família pensada por Deus, né? Adão e Eva. Claro que depois essa família ela vai ser elevada a uma dignidade de sacramento por Jesus Cristo. Mas enquanto Deus Pai, enquanto criação, não só Deus Pai, né? Criação, que estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo, foi constituída a família. Então ela é a instituição mais antiga que existe. Até mesmo, posso dizer assim, mais antiga que a Santa Igreja. Porque lá no princípio não existia a Santa Igreja, mas existia a família que Deus criou. Oh, que absurdo é esse? Não, não é absurdo. Não é absurdo. Eu não estou colocando aqui na balança, tá? Não estou colocando aqui em hierarquia, nada disso. Estou falando da lei natural, como foi. Então o Senhor ele fez dessa forma, né? A predileção dele pela família existiu assim. Então criou-se Adão e Eva ali, crescei e multiplicai, né? Então logo o Senhor criou e deu uma ordem para a família. E deu uma ordem para a família. Quando eu estava preparando, eu me muni de algumas coisas aqui, de alguns livros, de alguns documentos da Santa Igreja. Peguei catecismo, peguei aqui o catecismo romano, né, do Concílio de Trento, peguei dentro da Sagrada Escritura, peguei o movimento sacerdotal mariano, alguns documentos como a carta às famílias de São João Paulo II, peguei o Familiares Consórcio também de João Paulo II, do ano de 94, se eu não estou enganado, né, que foi o ano da família, para me preparar quanto a isso. Mas o Senhor ele foi colocando no coração, claro, eu fui pensando, eu fui estudando, e o Senhor foi colocando no coração essa dignidade da família, de como surgiu. Então, vamos fixar isso aqui agora. É algo natural. Deus quis a família, Deus instituiu a família. E olha como Deus ele amou de uma certa forma, porém, os inimigos da família já também lá no princípio se manifestaram. Deus amou, Deus constituiu a família segundo o plano dele, usou de misericórdia para com o homem e a mulher dentro da família, porque quando a gente pega lá Gênesis, quando Adão e Eva, eles são enganados pela mulher, né, e começa aquele jogo de acusações, Satanás viu que Deus amava o homem, né, e Deus criou uma instituição que a gente pode até dizer, mais para frente eu vou tentar trocar em miúdos isso, mas ela é, como posso dizer, ela é uma ilustração do amor que existe entre a Santíssima Trindade. Né? A Trindade, Deus, não é uma eterna solidão. Né? Ele ali, ele desde todo sempre existiu, Pai, Filho e Espírito Santo. E dentro deste amor, o que a gente pode trazer para cá como o que é mais próximo da Santíssima Trindade é a família, que tem esse amor também, né? O esposo, a esposa, que constitui ali a família, e dessa família o homem ele pode participar da criação com Deus. Então o homem ele se torna co-criador com Deus, co-criador, né? Isso é belíssimo, porque quando Adão e Eva foi enganado pela serpente, né, por Satanás, a serpente tentou eles, né, sereis como deuses, né? Não servirei, serei como deuses. Vou colocar dessa forma. O não servirei por quê? Porque você vai ser como Deus. Deus está te enganando e tal. Então, eu não vou servir Deus. Serei como deuses. Eu vou ser Deus. Vou ser o meu próprio Deus. Né? Negou ao Senhor. Então, quando este homem e essa mulher negam o Senhor, eles rompem com Deus
a qual eles foram tirados, né? Eles são imagem e semelhança de Deus, porque alguns teólogos eles deixam dessa forma. Quando Deus ele criou todas as coisas, criou a luz, criou o sol, criou a terra, criou o mar, né? Criou as árvores, os animais e tal. Mas quando Deus pensou no homem, Deus criou o homem, Deus olhou para dentro de si. E aí, de dentro de Deus, ele olhando para dentro de si, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Só que quando o homem é tentado, ele rompe com Deus. Ele rompe com Deus. Ele rompe consigo mesmo, que era imagem e semelhança de Deus, e ele rompe com o próximo, que também é imagem e semelhança com Deus, né? Nesse tríplice rompimento, olha só, né? Ele rompe Pai, Filho e Espírito Santo. Até a gente pode até pensar em Pedro quando nega Jesus, né? Lá na frente, né? Muito depois, quando Pedro nega Jesus, vai acontecer o quê? Ele nega a primeira, ele nega a segunda, ele nega a terceira vez o Senhor Jesus. Né? E aqui, Adão rompe com Deus, rompe consigo e rompe com o próximo também. Aí fica aquele jogo de acusações. E aí é que tá, os inimigos, desde sempre, logo cedo, eles se infiltraram nessa célula, né, que é a igreja, para distorcer, né, o plano de Deus. O plano de Deus. E olha só, esse plano de Deus. Quando o Senhor novamente se manifesta, já lá em Abraão, um pouco mais para frente em Gênesis, lá em Abraão, né? Quando Deus ele se vou dar alguns pequenos saltos, tá, para também não ficar tão longo. Mas quando Deus se manifesta lá já para Abraão, ele faz uma aliança com um homem que está dentro de uma família. Aí ele faz com Abraão, aí faz com Isaac, aí faz com Jacó. Quando chega em Jacó, nós já temos algumas, é uma família já grande e tal, mas aí a gente vai começar na questão que vai se distribuir os 12 patriarcas, vão ser as tribos. Né? E aí é uma aliança com uma tribo. E daqui a pouco já é aliança com um povo. Né? E desse povo vai surgir o quê? O povo de Deus vai caminhar, vai entrar na terra prometida e tal, não sei o quê. Beleza, vamos chegar até aí. Depois vai haver todo aquele momento lá, vai chegar em Babilônia e tal, mas não é isso que a gente quer. A gente quer chegar depois de um tempo. Depois que acaba o Antigo Testamento, essa aliança, né, que se firma, que se manifesta plenamente em Jesus Cristo, ela é constituída pela igreja. Aquele antigo povo de Deus hoje é a Santa Igreja. Só que, dentro da igreja, se a gente pegar, né, lá também nos primórdios, como acontecia, não existia uma igreja física como nós vivemos aqui. Os primeiros cristãos, eles viviam pequenas células, igrejas domésticas. É por isso que eu iniciei quando eu falei lá Dominus Ecclesia, igreja doméstica. E isso a gente vê que já é pregado desde a patrística, desde a tradição da igreja. Por quê? A gente vai ver esse termo lá no Concílio Vaticano II. Beleza, maravilha, vai acontecer mesmo lá no Migêncio, vai ser falado isso lá no parágrafo 11, se eu não estou enganado. Porém, se a gente pegar em Atos dos Apóstolos não, perdoe. Se a gente pegar lá em 1 Coríntios, a gente pegar em 1 Coríntios, no capítulo 4, deixa eu ver se é no capítulo 4 mesmo ou é no capítulo 6. É no capítulo 4. Peraí, é isso mesmo? Desculpa aí, tá? Eu tô muito atrás. É lá na frente, no capítulo 16. Amém. É 1 Coríntios, capítulo 16. Capítulo 16, lá no versículo 19. E lá São Paulo diz assim: as igrejas da Ásia saúdam-vos. Muito vos saúdam no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja de sua casa. A igreja de sua casa, dos quais sou hóspede. Todos os irmãos vos saúdam,
saudai-vos uns aos outros no ósculo santo. Então fica bem marcado aqui São Paulo. Essa carta, a primeira epístola aos Coríntios, ela é escrita mais ou menos no ano 55 depois de Cristo. A gente está falando da patrística ainda, a gente está falando da Sagrada Tradição. Então São Paulo já demonstra aqui, só nesse versículo do Evangelho, de que havia, antes de haver a igreja como nós temos, tinha-se a igreja doméstica, constituída na família. Compreende isso? Então, a importância disso. Só que assim, só para dar um checkmate nessa predileção de Jesus Cristo pela família, e por isso a gente vai entrar no tema da família cristã, a importância de uma família cristã, como dizia John Billings, né? Ele já dizia assim, que nós cristãos temos a obrigação de testemunhar perante o mundo, né, que a família, a instituição família, ela é válida, ela é querida por Deus. Ela não é uma célula morta, ela não é uma instituição falida, mas pelo contrário, nós temos que testemunhar com uma fé verdadeira e fidedigna do que é ser cristão dentro da família. Mas calma aí, vamos chegar lá. Vamos só dar esse checkmate no que é, de fato, essa predileção de Deus pela família. Bom, vamos lá. Pensa comigo. Deixa eu até pegar uma certa cola aqui. Ó. Só para me lembrar o que eu estava falando para a Tatiana. Pensa comigo. São duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, a igreja doméstica, né? Vamos pensar na igreja doméstica. Nós temos a igreja militante, mas nós temos a igreja doméstica, que é o nosso tema. Quando a gente fala nesse tema, na questão de santuário, né? Santuário da vida, a gente pensa, o que é um santuário? É um local sagrado. Então, o nosso lar, de fato, ele é um local sagrado. Né? Aponto até para a homilia do nosso sacerdote, há muitos domingos atrás, que ele falava algo semelhante a isso. Mas, família, então, o lar é um local sagrado. Até porque, se a gente for pensar num contexto da sexualidade, a cama, ela é o altar do casal. A cama é o altar do casal. Opa, se há um altar, então a gente já pode pensar no quê? De fato, numa igreja. A igreja tem o seu altar. O que se faz no altar? Temos ali o momento ápice, né? O santo sacrifício. O esposo, ele é o sacerdote do lar. Claro que todo batizado, ele exerce ali o seu sacerdócio, ser sacerdote, profeta e rei. Tá bom. Mas o esposo, ele exerce esse sacerdócio do lar. Né? Dentro do lar dele, ele é o sacerdote. O homem, ele sacrifica. E ele se sacrifica. A mulher gera a vida. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar, digamos assim, no Santo dos Santos. Né? É um local que somente o sacerdote adentra. Assim como somente o sacerdote do lar, o esposo, pode adentrar o local inviolável e sagrado, que é a sua esposa. Vamos pensar dessa forma. Igreja doméstica, sacerdote do lar. Toda a igreja tem uma capela. Então, digamos que a mulher seja essa capela. O que é guardado naquela capela? É guardado Jesus, o Santíssimo, o inocente. Opa, o inocente. Então, pensando nessa questão do inocente, nós vemos que o homem, que é o sacerdote que se sacrifica, a mulher, que aqui eu estou colocando de uma forma que está exemplificando a capela, aonde é guardado o inocente. Uma criança no ventre da sua mãe é inocente. Então, a mulher é o local do santuário da vida, a mulher é a capela. Compreende isso? Mas eu vou deixar de uma forma mais bíblica, né? Vamos colocar da seguinte forma: Deus amou tanto. Presta atenção, as famílias que estão assistindo, prestem muita atenção nisso. Deus ama a sua família. Independente das dificuldades que você passa, todos nós vamos passar. Todos nós passamos, na verdade. Não vamos passar, passamos. Porque é uma tribulação atrás da outra. Para vencer esta guerra neste vale de lágrimas, é necessário passar por diversas batalhas, né? Por diversos conflitos. Né? Por isso, quando nós rezamos no Pai Nosso, nós dizemos assim:
e não nos deixe cair em tentação. A tentação, ela vai vir. A tentação, ela faz parte. Porque a gente viu que lá em Gênesis, a instituição família, ela foi manchada, ela foi perfurada por algo que veio de fora. Assim como dentro da sexualidade do casal, não pode vir nada de fora, me entendam muito bem, não pode vir nada de fora para a sexualidade do casal. Né? Será que eu posso ser mais claro do que isso? Não pode adentrar nada de fora. Né? Nada. Viu, Hélio? Achei muito interessante, eu acho que vale a pena ressaltar essa questão que você iniciou e deu, acho que um trajeto maravilhoso para essa questão, mas ficou muito no meu coração isso. Essa questão da família participar desse divino, dessa união com Deus, né? Assim como você estava colocando, na questão de a mulher participar de tal modo a ser um sacrário realmente, né? Ser uma capela, né, do Senhor. E para que o homem entenda isso, tem que haver uma decisão, né? Tem que haver uma decisão. E quando não há essa decisão, existe uma participação do mesmo modo? Ou o que você me diz disso? Porque, assim, nós temos fique bem claro que tem a questão do livre-arbítrio, né? De a pessoa querer decidir. E a pessoa que não decide viver isso que você está propondo, na verdade, que você está colocando aí, que é uma verdade, né? Uma verdade do Senhor, né? Agora, a família que não vive isso de um modo pleno, ela deixa então de viver uma grande maravilha, né? E É, é isso que veio ao meu coração agora. ela deixa de experimentar e de usufruir dessas graças. Né? Para quem já é católico, cristão e tal, eu vou dizer da seguinte forma, como a Santíssima Virgem diz. Muitas vezes a gente pega ali o nosso rosário, reza o rosário, mas esquece de obter as graças. Primeiro, porque não as pede. Segundo, porque reza somente na intenção de terminar, de cumprir lei. Nós não somos fariseus, nós não somos doutores da lei para só cumprir a lei. Né? E depois termina sem receber estas graças, porque não silencia para recebê-la. Né? É como eu costumo dizer assim também. Ó. Vamos falar assim, como você disse, né? É necessário uma decisão de ambos viver isso. Né? Só que dentro de um documento, né, documento de Aparecida, aqui ó, documento de Aparecida, também fez parte aqui da nossa leitura. Ele tem algumas diretrizes, né? Porque assim, há uma grande deficiência, a gente vai chegar aí, há uma grande deficiência hoje, uma deficiência que começa na questão da educação dos nossos filhos, né? Vai subindo de degrau a degrau até chegar aonde estamos. Então, para não perder aqui o raciocínio, o que a gente precisa? Primeiro, quando nós orávamos, talvez foi por isso que o Senhor martelou isso no seu coração. Quando nós orávamos por esta live, o Senhor colocava assim, decida-se hoje. Vou colocar desta forma, decida-se hoje, porque membros da sua família podem não ter um amanhã para você testemunhar para eles. Eu digo até por parte da minha família também. Tem pessoas que hoje já não vivem a fé, tem pessoas que buscaram em outros lugares, em outras denominações, seitas, né? Seita, protestante é seita. Então, buscaram em outras denominações aí o que de fato, a beleza que já tinha aqui. E eu questionava até no meu coração, será que eu não testemunhei? Eu não tive pressa de testemunhar para que isso acontecesse? Será que eu omiti dar razão da minha fé e aí eles acabaram procurando em outro lugar? Claro que houve o livre-arbítrio deles, né? O Senhor chama a todos, o Senhor martela no coração de todos, como martela no nosso também. Mas, então, de fato, assim, eu digo mais a decisão para quem está ouvindo esta live de hoje, para que não perca as almas que te foram confiadas amanhã.
Quer falar alguma coisa? Não, não. Pode seguir aí. Tá. Segue em frente. Tá. Então, eu acredito que seja isso. Testemunhar hoje, abraçar hoje. Por isso o Senhor está te dando essa clareza. O Senhor está te mostrando. O Senhor está lavando. O Senhor está curando. Né? O Senhor está realizando realmente ali um chamado. Né? É um chamado e ele precisa de uma resposta para esse chamado. Então, só para fechar essa questão da família, para que você entender a predileção, de que você não está desamparado, olha a predileção de Deus. Deus escolheu um justo varão, ou seja, um homem santo que foi anunciado lá no Antigo Testamento, porque tanto José como Maria de Nazaré foram anunciados lá no Antigo Testamento. Então Deus escolheu, Deus constituiu a família, só que ela foi perfurada por algo de fora, né, a sedução de Satanás, né, o antivida, né, o anticoncepção, me entenda bem, né, o anticoncepcional, o anticoncepção. Os métodos foi usado ali métodos antivida, né? E perfurou aquela relação que era o homem, a mulher e Deus. Mas claro que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E ali ele usou da sua misericórdia. Né? Primeira misericórdia de Deus, ele tirou o homem e a mulher do paraíso. Ele falou, não, eu não posso perder para sempre, né, aqueles que eu olhei para dentro de mim para formar, né, a minha imagem e semelhança. Então, por que Deus expulsou eles? Porque Deus é vingativo? Porque Deus é mau? Claro que não. Deus expulsou eles do paraíso para que eles não tomassem da árvore da vida, porque eles já tinham tomado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em Gênesis também fala de uma outra árvore, a árvore da vida. Deus tira eles ali do paraíso para que eles não tomem da árvore da vida e vivam eternamente na condenação. Porque se eles tomassem da árvore da vida, eles iam viver eternamente uma condenação. E logo, eles teriam escolhido como os anjos a escolheram. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus então expulsa eles do paraíso, realmente expulsa, essa é a palavra, para quê? Para que eles possam ter a possibilidade de receber a salvação, porque Deus já pensava, agora eu vou preparar, eu tenho no meu coração um homem santo, justo, e eu tenho uma mulher imaculada. Imaculada, sem mancha do pecado original, para que ela seja a verdadeira arca da aliança, né? O tabernáculo vivo, para que ela realmente contenha ali o justo, o inocente, o justo dos justos, o inocente dos inocentes, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, só que ela vai precisar ser protegida. E eu não quero ela que fuja do meu plano original. Porque se a Santíssima Virgem ela fosse solteira, fugiria do plano original de Deus, que é a família natural. Fugiria desse plano. Então Deus quis que o homem e a mulher, José e Maria de Nazaré, constituído validamente em um matrimônio, recebessem o Senhor. O Senhor que, né, vou usar essa palavra de novo, ele expulsou o homem e a mulher do paraíso, mas o homem e a mulher já tinham expulsado Deus dos seus corações. E se afastaram de Deus por livre e espontânea vontade. Então, respondendo agora de uma forma mais bíblica o que você colocou, né? Uma família que não quer viver isso, esta pregação, que não quer viver esse mistério que nós estamos passando aqui, ela expulsa Deus do coração dela. Não por ser nós que estamos pregando, entenda isso. Não é que é porque nós estamos pregando. Não é isso. Eu estou falando no contexto assim, de que não querem viver o plano original de Deus. Então eles expulsam Deus do seu coração e logo eles não podem conviver com Deus no paraíso, porque o paraíso é de Deus. O paraíso é do Senhor. É muito Então, interessante isso que você colocou, é muito interessante porque eu estava lendo justamente na Escola da Perfeição Cristã, né, de São Ligório, e eu creio que seja, acho que é Santa Teresa que fala sobre essa questão. Ela fala que quando nós assumimos algum pecado mortal e levamos isso em consideração
carregamos isso por uma longa data na nossa história e não nos arrependemos disso em momento algum, é isso mesmo que você falou aí, ela deixa bem claro que nós expulsamos Deus do nosso coração e automaticamente damos lugar a Satanás para entrar dentro do nosso coração e fazer a festa. É isso mesmo que você falou aí mesmo. Nossa, é tremendo. É isso mesmo, é confirmação, né? A gente vai orando e o Senhor vai falando de ambos os lados. Então, aí o que acontece? Mano, eu tô aqui que eu tô num jeito que, meu Deus do céu, quero pular aqui, cara. Então, Deus não podia, né, fugir desse plano natural dele, né? Deus não se contradiz. Então, ele pegou esses dois checkmate, esse rei e essa rainha, né? José e Maria de Nazaré, da descendência de Davi, da descendência de Araão, mas depois a gente entra nisso daí, né? Porque é sacerdote e rei. E ali, Deus, agora ele se entrega. Eles não me quiseram, eles me expulsaram, eu tive que tirá-los do meu paraíso, mas agora eu vou até o seu vale de lágrimas. Eu vou até o seu vale de lágrimas. E aí Deus, né, se entrega ali no seio, né, no seio da Santíssima Virgem, mas ali ele está se entregando a José, porque José é o sacerdote do lar. José ali é a cabeça da igreja doméstica. Né? Tudo aquilo que Jesus vai pregar, né, de que, de fato, Cristo, né, é a cabeça da igreja, né, que São Paulo vem falar, né, que Cristo é a cabeça da igreja e tal, e o homem é a cabeça da mulher. Então, a questão da submissão, Deus se coloca ali naquele santuário doméstico, no seio inviolável da Santíssima Virgem Maria, né, se confiando ao glorioso São José, protetor e defensor. Olha o papel do homem dentro da família cristã. Então, meu Deus do céu, eu não sei o que passa na cabeça, né, de quem de fato não quer abraçar a Jesus Cristo, porque olha os mistérios que o Senhor concede, né, a beleza, a delicadeza, não tem palavras, sabe, as maravilhas para isso. José, então, recebe, acolhe ali Jesus, junto, claro, no seio da Santíssima Virgem Maria. E ali há todo um mistério de cuidado, né? O homem se sacrificando, porque José se sacrificou, né? É como Moisés, digamos assim, né? Moisés caminhou com o povo, mas não entrou na Terra Prometida. E José caminhou com José e Maria, vai para o Egito, volta do Egito, passa pelas montanhas, passa por perigos, né, sofrimentos, mas ele não viu a manifestação, né, do ministério de Jesus. Né? Ele morreu antes. José morreu antes da manifestação do mistério de Jesus. Então imagine a angústia do coração, as dores, né, do coração de José, mas também as alegrias, né, do coração do glorioso São José quanto a isso. Então, só para fechar essa questão de família, a questão natural, você compreende? Deus, ele quis vir no seio de uma família. Você quer demonstração maior de amor do que isso? Ele quis participar, né? Então, toda família, ela tem esse convite de chamar Deus para dentro dessa família. Né? Então, aqui, a gente, quando fala sobre a Bethesda, né, Casa da Misericórdia, por quê? Porque na Casa da Misericórdia habita a mãe de e a mãe da misericórdia. O próprio Cristo é a misericórdia. Então, toda a família é importante que convide Jesus para estar ali com ela. E eduque os seus filhos no sentido de que eles tenham uma amizade com o menino Jesus. Eles têm que ter essa amizade com o menino Jesus, para que eles cresçam na virtude, na santidade. A pergunta que geralmente fazem é essa: você vai ser o que quando crescer? E a resposta teria que ser santo. Né? Eu já inicio o meu caminho de santidade aqui, na minha infância, e eu vou ser santo. Mas você não vai ser médico? Não, eu vou ser um santo médico. Eu não vou ser um médico santo, eu vou ser um santo médico. Você não vai ser arquiteto? Não, eu não vou ser um arquiteto santo, eu vou ser um santo arquiteto, porque a santidade vem primeiro.
A santidade, ela vem primeiro. Assim como a graça sobrepõe a natureza, a santidade vem primeiro do que qualquer outro ofício, né? Digamos assim, não que a santidade seja um ofício. Ela é natural, é um chamado natural também de Deus para todo o homem. Quer falar alguma coisa, Hermes? Bem, tá muito. Essa questão eu achei ela sublime. Essa questão da vocação de santidade, porque quando nós falamos de santidade dentro da família, né, a família já entende logo que está perdendo o seu filho, ou coisa do tipo, né? Mas essa questão, ela é pouca, eu acho que ela é pouco mostrada e também é uma percepção muito pequena, é pouco percebida também. Essa questão que você falou agora, a questão de o meu filho tem o desejo de estudar a medicina, mas essa questão foi, eu acho que isso que o Senhor tocou muito no meu coração para que a gente chegasse nesse dia de hoje aqui, foi que para que nós conseguíssemos, você, como você está dizendo, mostrar essa questão do educar, né? Porque nós temos visto aí grande número de jovens e crianças se perdendo por conta de uma terceirização de educação. É mais ou menos isso ou não é? Então, sim, cara. Sim, está se perdendo por conta dessa terceirização. E para nós cristãos, né, isso não existe. Vou só colocar para responder isso daí, essa questão, eu vou colocar um pouquinho dentro do contexto dos mandamentos da lei de Deus. Né? Porque os mandamentos foram instituídos ali e olha mais um ponto de que o papel, né, do pai e da mãe, né, principalmente a da mãe, né, que é a primeira educadora, né, que é a primeira catequista da criança. Mas dentro do quarto mandamento, o Senhor ele fixa a predileção de novo pela família, porque dentro deste mandamento ele já tem uma promessa ali, né? Quando ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. E aí a gente vê que Jesus, cumprindo esse mandamento, lá em Lucas, né, vem falar assim: e era obediente a eles, lá em Lucas 2,51, quando há aquele episódio da perca e do reencontro do menino Jesus. Jesus, que é Deus, ele tanto quer, né, que o homem viva esta submissão, essa honra do pai e da mãe, porque ele honra, e o pai tem que ter consciência de que o papel dele é importante, porque ele está fazendo ele está prefigurando, ele está representando ali, ele é representante, né, de Deus Pai. Para que a criança, de fato, possa chamar Deus de pai, ela tem que olhar para o pai dela e ver que o pai dela é um homem justo, né? É um homem virtuoso, é um homem de valores, é um homem de moral. Né? Então, isso é importante para a criança. Isso é importante para a criança. Quando se terceiriza a educação da criança, não tem mais dia dos pais. Agora é dia do progenitor 1, do progenitor 2. Até usa-se o termo família, mas não a família no sentido real e natural do que é. Não é? Então, deixa eu só ler mais um negócio aqui para você, tá? Para nós, quanto cristãos, não existe essa. Olha só, o Catecismo da Igreja Católica, para nós cristãos, né, e para todo homem de bem, né, que queira viver essa intimidade com Cristo, diz o seguinte: um homem e uma mulher, unidos em casamento, tá partilhando isso com a Tatiana também, formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir. Ou seja, vou trazer aqui assim, é uma célula natural, né? É a célula máter da sociedade, mas ela é
é primordial, né, que seja o homem e a mulher, né, dentro do lar, que tragam ali um conhecimento para os seus filhos. Estou falando de uma formação intelectual, de uma formação humana e de uma formação espiritual, né? Esse negócio de terceirizar a educação dos filhos, né? Vou também deixar assim claro que o Estado intervenha dentro do seu lar, não é coisa boa. Claro que não é coisa boa. Né? Você está perdendo a autoridade, a autonomia, você está perdendo ali os valores, você não vai conhecer o seu filho, o que de fato o seu filho não vai passar para ele os valores do céu. Né? Porque tem aquela fala, né, que dizem aí, né, aquele ditado, tá criando seus filhos para você, tem que criar seus filhos para o mundo. Não, nós cristãos, nós não criamos o nosso filho nem para nós e nem para o mundo. Né? Nós educamos os nossos filhos para Deus. Nós criamos os nossos filhos para que eles adentrem ao reino dos céus. O lugar deles é o céu. Então, quando se terceiriza, você está fugindo da sua missão. A missão é do homem. Por exemplo, eu e a Tatiana, né? Nós somos pregadores do evangelho há muito tempo. Só que as almas que nos foram confiadas estão aqui. Maria Clara, Lucas, Pedro e quem mais vier. Matias, Helena, né, que seja. Então, as almas que o Senhor, de fato, espera de nós são os nossos filhos. São os nossos filhos. Né? Quem tiver curiosidade de ver o testemunho da Glória Apolo, né, vai também ver uma experiência muito forte, né, de uma realidade a qual muitos querem negar, querem tapar o sol com a peneira, né, que é a realidade. De fato, o céu é para onde nós educamos os nossos filhos, para onde nós queremos que eles vão. Mas a realidade do céu é a realidade do inferno também. Né? Então, a nossa responsabilidade é conduzi-los para o céu. Se eu pregar lá fora, se a gente aqui, Emerson, como pais de família, pregar aqui, anunciar o evangelho, e vamos descer fogo, e vamos falar, e vamos profetizar, e vai acontecer as coisas e tal. Mas se no nosso lar nós não tivermos o zelo pelos nossos filhos, tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Não serve de nada. Quer colocar mais alguma coisa? Verdade. Tô vendo assim. Às vezes eu olho para você assim, mesmo através da imagem, você já se movimenta e fala, ele quer falar. Não. É muito interessante, é muito assim, do Espírito Santo, é de Deus. Como eu disse no início, eu só viria aqui se fosse mesmo pela vontade de Deus, né? E eu estava lendo, e estou com ele aberto aqui, e você está falando aí, um documento do Papa Francisco, né? Para as famílias, quando ele fala assim, a grande questão não é onde está fisicamente o filho, com quem está nesse momento, mas onde se encontra em sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista das suas convicções, dos seus objetivos e dos seus desejos, do seu projeto de vida. Por isso, eis as perguntas que faço aos pais. Procuramos compreender onde os filhos verdadeiramente estão no seu caminho? Sabemos onde está realmente a sua alma? E, sobretudo, queremos saber? Né? É bem lógico aí de entrada com o que você está falando, né? Essa terceirização, ela nos deixa nessa cegueira, eu vejo desse modo. E você falando aí, eu vejo que o Senhor quer dizer muita coisa para nós através dessa terceirização aí, né? Eu acho que tem acontecido, acho que em grande massa, essa questão. Uma questão, porque assim, o Senhor colocava no meu coração muito isso, né? A questão que você falou aí, né? Começando, ainda mais que você começa falando aí com São José, né? Eu tô aqui com mais um queridão nosso, né? Tá certo. Tá aqui do meu ladinho aqui, São Joaquim Santana, né? E, Amém. e quando eu olho para esses homens que tomaram essa posição de educar na fé, e a gente vê também que é inseparável de educar para a vida também, né, ué? É inseparável, né?
essa questão aí. Sim, com certeza. Porque muitas pessoas que a gente olha hoje na rua, a gente vê aí passando e tal, que a gente até convive às vezes, né? Que vida nós enxergamos no rosto dessas pessoas, né? Não tem vida, infelizmente não tem vida, né? Porque Cristo é a vida. Jesus Cristo é a vida. Eu tiro por mim, né? Antes da minha conversão, que vida eu levava? Não era uma vida, né? Que vida os jovens têm levado hoje em dia? Não é uma vida. Que vida os casais têm levado hoje em dia, né? Muitas famílias aí. De fato, não é uma vida, né, vigorosa, plena, né? Sabe, parece que eles pegam aquele contexto assim, vale de lágrimas, e fica só no vale de lágrimas. Mas e o oferecimento, né? Não é que a gente, digo assim, goste de sofrer, mas o sofrimento ele faz parte. Mas ele tem que fazer parte num sentido de crescimento e não no sentido de lamentação, de murmuração ou deixa a vida me levar. Não pode ser dessa forma, né? Quando José e Maria procuraram o menino Jesus, aonde eles encontraram o menino Jesus? No templo. O menino Jesus estava no templo, né? E uma pergunta que uma vez foi o padre Léo que fez, não sei se foi o padre Léo, o padre José Augusto, acho que foi o padre Léo até, que ele falava assim, mas e você, pai e mãe? Quando o seu filho some, você vai encontrar seu filho aonde? No bar, numa biqueira, numa casa de prostituição, né? Mas você educou ele para quê? Para que você educou ele? Você educou ele para encontrar ele na igreja? Você encontrou ele para encontrar ele ali na casa do Senhor? Depende muito disso, porque também hoje, assim, aqui, ó, o documento de Aparecida, quando ele vem falar dos movimentos, das pastorais e tal, ele deixa algumas sugestões aqui, né? Alguns projetos. Aqui, ó, lá no capítulo 9, Família, Pessoas e Vida. Capítulo 9, vamos lá no parágrafo 9, não, peraí. 437. Ele vem falar assim, ó, algumas soluções, né? Sabe, para se clarear realmente, né? Como eu e a Tati a gente participou por um tempo, né, coordenando um encontro de noivos dentro da pastoral familiar. É importante, claro que é importante, só que precisa funcionar. Precisa funcionar. E o nosso lema lá era justamente esse: não se entrega o sacramento para aquele que não conhece a Jesus. Então, antes mesmo de querer oferecer um certificado para eles, assim também digo até no sentido de um curso de batismo, é importante apresentar a Jesus Cristo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se o cara não sabe o que é uma família, da forma como a gente está falando aqui, Emerson, como que ele vai amar a família? Ele não vai amar a família, porque ele não conhece o que é uma família, né? Talvez ele nunca teve uma família realmente. A família dele foi desestruturada, a família dele foi, entre aspas, né, uma família segundo o que a palavra diz lá do primeiro homem maldito que houve na Terra, no sentido de ter mais de uma mulher, né? Está aqui em Gênesis, ó. Gênesis capítulo 4, Lameque. Olha só, depois vai falar toda a posteridade de Caim e origens da poligamia. Aí vai falar, ora, Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviavel, e Maviavel gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. E este tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra chamada Sela. Ou seja, antecedente a ele, todos tomavam uma mulher. Aí quando chega nele, ele toma duas mulheres. Tanto que a gente vai ver que Tertuliano chama Lameque, né, de um homem maldito por isso. Então tem muitas famílias que estão dentro desse contexto, né? O cara vai, quando eu li aqui no catecismo, eu não dei ênfase nisso, mas eu vou voltar aqui só para você compreender o que eu estou falando. Ó, quando a gente volta aqui no catecismo, né, no parágrafo 2202, fala assim, um homem e uma mulher, tá? Família no plano de Deus. É um homem e
uma mulher, unidos em casamento. Então, para ser uma família, esse homem e essa mulher, eles têm que se unir em casamento. Unir em matrimônio, né? No santo matrimônio. E aí, com os seus filhos, né? Ali é uma família. Uma família. Só que o que a gente vê hoje? O camarada simplesmente antecede tudo, né? Engravida a moça, né? O sacrário ali inviolável, e aí ele se junta com ela. Ali, claro, começou errado, então dificilmente vai dar certo. Ele pula para outra, mas isso não acontece não é só com esses. Há também aqueles que se unem, né? Namoram, noivam, casam, né? E depois se unem com outra mulher, né? Traem a esposa, descendentes de Lameque. São descendentes deste homem maldito. Né? Por quê? Porque Deus, desde sempre, Deus jamais aprovou, né, a poligamia. É uma aliança inviolável, é indissolúvel. É o esposo e a esposa, é indissolúvel. É José e Maria, até o fim. Né? E qual é esse fim? Descobri que o fim não é fim, o fim é o começo. Por quê? Porque é José e Maria que vão ao reino dos céus. Né? Então, o esposo e a esposa que vão ao reino dos céus. E depois que vêm os seus filhos também povoando cada vez mais o céu. Então, entende? Só que, infelizmente, quando não há essa formação, né, de caráter, né, quando não há ali essa busca pelas virtudes, o ensinamento dos filhos de que, de fato, a impureza, né, a promiscuidade, a prostituição, a pornografia são prejudiciais. E tudo isso, o camaradinha, ele vai ter como uma bagagem, ele vai acarretar isso para onde quer que ele vá. Né? E aí o que acontece? Como a Santíssima Virgem já coloca muito claro também, né, no movimento sacerdotal mariano, quando ela fala das famílias que se consagram a ela, né, e outra, as famílias que se consagram a ela, deixa eu ver o ano que é. Ela fala que as famílias que se consagram a mim, no ano de 1987. Mas depois, no ano de 1989, 2 anos depois, ela vem falar do anjo do primeiro flagelo. E ela dá uma direção para cada um, sabe? Ela dá uma direção para cada um aqui, ó, para cada etapa, digamos assim, né? Ela diz: as crianças peço que cresçam na virtude da pureza e nesse difícil caminho sejam ajudadas pelos pais e pelos educadores. Aos jovens, primeiro às crianças, agora aos jovens, peço que se formem no domínio das paixões, com a oração e a vida de união comigo, e que renunciem. Vixe, aí ela coloca aqui, nossa, aqui ela vai descer além, hein? Mas vamos lá. Peço que se formem no domínio das paixões, com a oração e a vida de união comigo, e que renunciem a ir ao cinema e às discotecas, onde existe o grave e contínuo perigo de ofender esta virtude que é tão querida ao meu coração imaculado. Aos noivos, peço que se abstenham de qualquer relação antes do matrimônio. Não me vem com essa, mas eu não vou saber se ele é bom, se ele não é bom e tal. Tudo isso que eu estou falando é para que realmente, de fato, tenha uma vida cristã, uma família cristã sólida. As famílias cristãs, peço que se formem no exercício da castidade conjugal. Porque dentro do matrimônio, o homem e a mulher podem se tornar também objetos sexuais, eles podem também se tornar escravos de uma sexualidade desregrada. Então, por isso que quando a gente prega, seja onde for, e a gente vai, quando fala desse tema da sexualidade, a gente realmente solta o verbo, tem que ser falado, né? Não pode ser omitido nada. Então tem que ser falado. Quer ser família cristã? Então se prive de ir aos motéis, se prive de relações anais, se privem aí
da pornografia dentro do seu lar, né? Dentro ali do que é sagrado, do que é inviolável, né? Sabe, se realmente expulse da sua vida ali a questão dos anticoncepcionais, de laqueadura, de vasectomia, de inseminação in vitro, tudo isso que a gente está falando aqui, Emerson, a gente acaba, quando prega, anunciando também, né, em outros temas. Não tem como, cara. No dia de hoje, falar de família não tem como. E ela diz aqui, ó, só para encerrar essa parte que ela está falando. E não usem nunca... acabei de falar e ela está falando aqui. Meu Deus do céu, olha só. Vou do começo. As famílias cristãs, peço que se formem no exercício da castidade conjugal e não usem nunca meios artificiais para impedir a vida. Nunca. Ela está falando no ano de 89. Nunca usem métodos artificiais para impedir a vida. Segundo o ensinamento de Cristo, porque o ensinamento não é nem dela, é de Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Então, católicos, vamos deixar de ser descarados, né? Vamos ter vergonha na cara e, de fato, excluir essas porcarias dos nossos lares, porque é brecha para Satanás adentrar e fazer aquela bagunça na sua família. Que a igreja ainda hoje propõe com iluminada sabedoria. Olha ela apontando aqui para a esposa de Cristo, a igreja, mãe e mestra da verdade. Tá? Então, assim, nós não estamos, quanto família, desamparados. É ideologia de gênero, é LGBT, não sei o que, T e mais sei lá o que, né? Há, de fato, uma enxurrada, né, de ataques, maçonaria, né, os abortistas, as feministas, há uma enxurrada aí sendo vomitada contra a família. Porém, nós não estamos desamparados, né? Nós somos aqui vitoriosos em Jesus Cristo. Independente até mesmo se leis forem aprovadas, para nós cristãos, nada muda. Nada muda. Nós vamos ser plenos defensores da vida, plenos defensores da família, plenos defensores dos valores, da moral, da fé, né? Então, o cristão é chamado para viver no dia de hoje como uma família cristã, uma igreja doméstica, é de fato se desarmar de todas essas vestimentas, essas capas, né? Esses farrapos e tal, e de fato nos munir da armadura de Deus. A armadura não é sua, a armadura é de Deus. Né? Então você precisa se munir da armadura de Deus. Precisa orar? Precisa. Precisa jejuar? Precisa. Mas antes de tudo isso, a exemplo de José e Maria de Nazaré, é necessário, primeira coisa, silenciar. O mundo é muito barulhento. O seu interior é muito barulhento. Então, família, é necessário você primeiro silenciar. Só quem silencia, quando ora, vai poder escutar. E só quem escuta pode obedecer. Se você não escuta, como você vai obedecer? Não tem como. Então, o caminho é esse. Silencia para a oração. Aí você vai escutar, e quando você escutar, você vai poder obedecer a Deus. Né? E aí, de fato, a sua família ela vai começar a entrar nos trilhos. Vai começar a entrar. Pode ser difícil, porque já teve muita coisa aí, já teve muita tribulação, já teve muita, como eu posso dizer aí, enxurrada de situações, de conflitos, de falta de perdão e tal. Eu não estou falando aqui que você vai ter uma família perfeita, mas você vai ter uma família na escola da perfeição cristã. E essa escola ela vai te ensinando, passo a passo. Mas é para mim ter um canudo, para mim ter uma formação e tal, um diploma? Não, não é para isso. É para que você tenha uma vida virtuosa e, de fato, adentre no reino dos céus. Para que você cresça na sua formação humana, intelectual, mas de forma também espiritual. Para que você não fique estagnado num plano a qual você pensa assim, é isso aqui e pronto, acabou. Não, não é isso aqui e pronto, acabou. Há muito mais. Só que você começa a viver e experimentar do céu aqui. Né? Do céu aqui. Então, a igreja doméstica vai se alimentar do corpo de Cristo na igreja militante. Saindo da sua casa
deixando de ser acomodado e, de fato, reunindo seus filhos para orar em casa. É necessário, né? É necessário a oração. É sempre três, né? É sempre três, Pai, Filho e Espírito Santo. É sempre lembrando da Santíssima Trindade. É necessário você ter a sua oração particular, tanto o homem como a mulher, mas também é necessário você ter a sua oração conjugal, somente o homem e a mulher, para que você tenha a sua oração familiar. O homem, a mulher, né, o casal e os filhos. Digo até três de novo, né? No sentido de sacerdote, profeta e rei. Eu anotei algo aqui referente a essa questão de sacerdote, profeta e rei. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Não, aqui eu não coloquei, mas eu coloquei no caderno. O caderno sempre acompanha, né? Essa questão de sacerdote. O caderno, ele sempre acompanha. Por quê? Porque na questão de sacerdócio, o sacerdote é aquele que tem a intimidade com Deus. Ele é vou colocar assim, primeiro no contexto bíblico. Ele é separado, o sacerdote, ele é um homem que é tirado do povo e ele é separado para servir a Deus. Então, vamos colocar dentro do contexto da família. Né? Ela deve ter essa intimidade com Deus. Profeta, ela deve anunciar, ela deve ouvir de Deus e anunciar. E o rei? Como assim rei? O reinado de Cristo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ali, dentro desse contexto, o esposo serve a esposa, que serve os filhos que servem os irmãos e tal. Então, num contexto de caridade. Né? E aí a gente chega nisso aqui. A família cristã, ela é evangelizadora e missionária a partir de si mesmo. Ela é evangelizadora, mas ela é missionária a partir de si mesma. Então, por isso é que eu coloquei essa questão. Se fosse um dom natural, né? Oi? Não entendi, se fosse repete. Um dom natural, né? Um dom natural. Como se fosse um dom natural dela mesma. Isso mesmo. Isso mesmo. Você estava falando aí, eu lembrei que o São João Paulo II, ele fala que a família é a chave para se ler o desígnio de Deus, né? E é bem essa linha aí que você foi citando aí. E se você não vive todas essas questões que você citou aí agora, acaba que essa chave, que é a família, acaba não existindo, né? Para que seja essa questão da evangelização natural de si mesmo, né? Da sua própria vivência dentro da sua casa, né? De si mesmo. Eu só quero colocar uma coisa também, Emerson. Eu deixei de falar, mas é interessante falar isso, porque é algo particular meu, né? É algo particular meu. E isso eu falo agora diretamente para os homens, e serve para as mulheres também. Mas quando você olhar para a sua família, você tem que pensar da seguinte forma: você é responsável, né, pela salvação dela. Então, se aparece a mulher, né, A, B ou C, ou homem, se vem algo de fora, né, para intervir na sua família, quando você trai a esposa, você está traindo não só ela. Primeiro, é porque você já traiu a Deus. Lembra daquele rompimento? Lá de Gênesis, lá de Adão e Eva, você já traiu a Deus. Aí você trai a sua mulher. Só que antes de trair a mulher, você traiu a si mesmo. Porque você fez um voto. Você fez um voto, você não cumpriu o voto. Você se traiu, você abandonou. E aí você trai seus filhos. Só que aí não para por aí. Você vai estar traindo os seus pais. Não te educaram para uma traição. Né? Eles não te educaram para isso. Aí você vai estar traindo aqueles padrinhos testemunhas. Aí você vai estar traindo famílias que observam a sua família. Né? Entenda isso, cristão. Você é olhado de todos os lados. Estão te observando. Você é responsável por isso. De testemunho. Né? Não de escândalo. Você não deve ser causa de escândalo. Você tem que ser causa de santidade para outras famílias. Né? Que elas possam olhar. Não que você vai falar, minha família é exemplo. Claro que não, mas é a seta. Ela é a seta.
E se você tiver José e Maria de Nazaré como seus mestres de vida interior, né? Até mesmo digo isso para pessoas que estão sofrendo agora um conflito por conta de uma traição e tal. Eu digo para você, perdoa e se perdoa. Não vale a pena perder a família, né, por conta de um desvio grave, gravíssimo. Não digo que não é grave, é gravíssimo. Mas vale a pena lutar. Vale a pena lutar contra os vícios, vale a pena lutar contra as mágoas, contra os ressentimentos. Né? Como eu disse, é adentrar na escola da perfeição cristã para se alcançar realmente o prêmio. É claro que a grande felicidade, né, a gente só vai encontrar no reino dos céus. E é claro que o esposo não vai fazer a esposa feliz se ele não tiver a Deus. Porque a felicidade ela vem de Deus. Né? O esposo não tente depositar nele, eu vou me casar para te fazer feliz, né? Eu vou casar para fazer ela feliz ou para fazer ele feliz. Não, você não tem essa capacidade. Então, você e ela têm que entender isso. Vocês não têm essa capacidade. Só Deus tem. Então, eu vou me casar com você para que eu possa ser um instrumento na mão de Deus para que você, de fato, alcance a verdadeira e a plena felicidade, assim também os nossos filhos. Tremendo. Tremendo. Amém. Foi assim, foi realmente, agora com toda essa pregação, com todo essa dedicação aí que você, hoje que o Espírito Santo colocou no seu coração, eu vejo que o educar tá nisso, né? O educar para a fé tá nessa, e essa graça que o Senhor colocava muito no meu coração, né? A graça de que a gente, como você disse, citou aí num certo momento, que o sacerdote da família, e eu lembro que eu acho que eu cheguei a falar com você em algum momento isso, que o sacerdote da família ele possa se levantar, né? Ele possa se levantar, ele possa da queda, como você disse lá também em um momento aí, da queda que o mundo, da fumaça, né? Você falou dessa forma, da fumaça que o mundo foi colocando à frente desse grande exército, né? Que o Senhor colocou como se fosse os josefinos, né? Assim, a gente pode dizer assim, né? Como se esse exército de São José, né? E esse grande exército do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Então, acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. Mais ou menos não, eu tenho certeza que é nessa linha que o Senhor colocava no meu coração. E eu agradeço muito a Deus pelo dom da sua vida, da sua família também. E eu queria fechar com você, Well, falando sobre uma questão. Quando você falou de 1 Coríntios, né? Você falou no primeiro, você falou 4, aí depois você falou, não, é lá na frente. Isso. E aí, quando você falou 4, eu olhei o 4, e aí olha que interessante. Eu acho que esse 4 era para mim mesmo. E aí, eu vi lá no 4, no versículo 1, ele fala bem assim, São Paulo fala bem assim, que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores do ministério de Deus. Olha que tremendo, né? Que coisa maravilhosa, né? Realmente. Eu acho que é isso aí. Eu vejo que o Espírito Santo queria nos dizer algo e acabou dizendo no final, né? Então, que nós também possamos ser dentro da nossa casa também administradores desse ministério de Deus que Ele nos deu, né, mano? Ele nos deu e eu creio mesmo. que deu a todos. Né? Assim como o chamado de santidade que você falou, que é para todos, eu vejo que esse chamado também a administrar, né, dentro do lar e querer que essa verdade faça parte mesmo. Todo esse contexto, tudo que você falou é uma verdade que ela se faz necessária fazer parte dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro do lar, essa graça alcançar realmente, verdadeiramente a casa que é o coração, né, que é essa capela que você disse, e
que eu posso dizer, como ele disse aqui, né? Simples operários, né? Simples operários de Cristo, né? Amém. E é isso que tocou meu coração esse longo desses anos, a querer caminhar também como operário, né? E hoje eu vi que você deu uma grande clareza e eu fiquei muito feliz, meu coração se alegra e eu só tenho a agradecer, Amém. e já desde de antemão já dizer para você que eu pretendo outra vez a gente dar continuidade a isso, porque é muito maravilhoso, gratificante, importante e eu digo mais, né? Essencial para muitos ouvidos e muitos corações, né? Aqueles que nos acompanharam, aqueles que vão nos acompanhar, que com certeza isso vai ser partilhado, vai ser colocado para que outras pessoas possam também beber dessa água que eu bebi hoje, maravilhosa. Não tenho nem palavras, somente louvar a Deus mesmo pela vida e pela dedicação, aí, pelo zelo, o zelo que vocês estão aí tendo para que essa misericórdia faça parte não só da casa de vocês, mas também da nossa casa e da casa daqueles que, né, terão a graça de poder acompanhar. Muito obrigado Amém, mesmo, cara. compadre. Muito obrigado, velho. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe. Te dê muita fortaleza, muita sabedoria, muita inteligência. O Senhor possa te abundar com as graças dele para que você continue com esse ministério maravilhoso. Amém, Amém? cara. Muito obrigado, né? Salve, Rainha Santíssima, e valei-nos o glorioso São José. Valei do São José. Valei do São José. Mas é isso, meu irmão. Então nós ficamos por aqui. Aquele grande abraço e, né, como eu mesmo disse, né, a gente vamos prosseguir aí. Quero marcar uma outra vez aí para a gente continuar falando dessa questão aí. Algumas coisas que ficaram assim só pinceladas, né? Vou assistir de novo e a gente vamos essas pinceladas aí, nós vamos deixar bem claro isso daí, tá Tá bom? certo, tá certo. Então fica com Opa, Deus, fica com Deus. Deus abençoe você e a todos aí que nos acompanharam e aqueles que vão nos acompanhar. Amém? amém. Amém. Então tá certo. Tchau, tchau, né? Deus abençoe. Tchau, tchau.